Irmãos, o que eu vou tratar triste, né? Eu não tenho nenhum prazer em trazer esses assuntos. Nem qualquer pretensão nós corremos esse risco, nós conversamos às vezes entre nós, alguns irmãos, nós temos uma tendência de achar que aquilo que nós temos compreendido da palavra de Deus, ainda que nós não digamos, as nossas reações dizem o contrário. Quando eu me arrogo de ter alguma convicção na palavra, alguma compreensão da Escritura, eu estou esquecendo que aquilo ali só foi concedido a mim somente pela graça soberana de Deus, porque Ele quis conceder, não porque eu seja melhor. E isso deveria nos fazer humildes. Mas às vezes, e eu estou me incluindo aqui, às vezes nós nos arrogamos. Por outro lado, isso não significa que humildade é dizer, não, está tudo bem, que todo mundo que fala de Jesus está tudo maravilhoso. De jeito nenhum. Nós precisamos do discernimento, a direção do Espírito para equilibrar isso. Jamais negociar a verdade. Jamais negociar a verdade e o amor verdadeiro. Mas isso com a direção do Espírito que trata com paciência, com longanimidade, com mansidão e com domínio próprio. Isso é fundamental que nós entendamos. Nós, aqui eu diria que boa parte dos que congregam conosco já há alguns anos, dos irmãos que escolheram a comunidade para estar, viemos de contextos pentecostais, neopentecostais, onde infelizmente, é muito triste dizer isso, estão infestados de erros. Erros e muitas vezes heresias. E se hoje, pela graça de Deus, não a comunidade, mas pela graça de Deus nós conseguimos compreender a palavra, foi a graça de Deus. Não foi a nossa brilhante mente que nos levou a isso. E nós precisamos tomar cuidado, porque muita coisa é dita hoje, e hoje com acesso à internet, todo mundo está falando alguma coisa. Num país que é dito evangélico, né? Que tem crescido o número de evangélicos. Nós vimos esse erro, mas hoje eu queria ver de um outro erro, de um outro engano que, na minha percepção, ele é muito mais sutil. Cada um de nós, ainda que haja uma responsabilidade, isso é de nos traz temor e tremor, cada um de nós, para aqueles que pregam, a responsabilidade é muito maior, mas cada um de nós que tem a Bíblia nas nossas mãos, você não vai poder dizer, o pastor Marco falou lá, eu acreditei nele, Jesus, e dando diante dele, e querer botar a culpa em mim, não. Se você disser amém para aquilo que eu estou dizendo, e não estiver na palavra, você vai responder por isso. É claro que eu vou responder de maneira muito mais séria, mas todos nós somos responsáveis e precisamos examinar tudo que nos é dito de acordo com o que Paulo elogiou um certo grupo alguns anos atrás. O assunto que nós vamos ver com tristeza, de pastores, líderes com quem eu andei e que estão tomando esses caminhos, que eram de igrejas tradicionais, bíblicas, e que estão tomando um caminho muito estranho e que é absolutamente contrário à palavra. Muitos deles foram iludidos, e eu compartilhava recentemente com alguns irmãos, eu também tomei esse caminho. Nós vamos ver que uma das características desse engano é a valorização da intelectualidade, do conhecimento humano, que para Deus sabe que vale absolutamente nada, mas nós valorizamos. E aí quando vem com uma roupagem de Jesus, em nome de Jesus, aí fica mais fascinante para os cristãos. E nós temos que tomar cuidado. Líderes hoje que eram referências da igreja apostataram por esse caminho.
E há outros que estão correndo grande perigo, caminhando a passos largos para esse tipo de ensino. Nenhum de nós está isento. Não bata no peito, não, isso aí nunca vai acontecer comigo, que você e eu, se dissermos isso, somos a próxima, a bola da vez. Se não for a graça e a misericórdia, nós seremos enganados pela astúcia de Satanás. Ou você acha que isso não tem a ver? Lembra quando Paulo diz, eu temo, irmãos, temo que vocês, assim como o diabo enganou Eva, com a sua astúcia, não é escancarado, é sutil. Eu queria que a gente pudesse ver um pouco hoje sobre uma igreja que está na moda, e está entre aspas, a igreja chamada progressista. Eu estou usando a bandeira do comunismo aí, não é para dizer então que todo mundo que defende essa linha, em alguns pontos, são comunistas, mas para dizer que há uma ideologia que, como essa aqui, está centrada em um ponto, não em Deus, mas no homem. Mas antes de ver isso, eu quero esclarecer alguns pontos. O que é hoje está na moda? Hoje está na moda o oposto do progressista. O que é? O conservador. Irmãos, conservadorismo não é sinônimo de cristianismo. Jesus bateu no maior grupo de conservadores de sua época, chamados fariseus. Então não entenda que eu sou conservador, eu defendo os valores morais, eu defendo o moralismo, significa que essa pessoa que defende isso seja cristã. O oposto do progressismo, dessa proposta que tem adentrado a igreja, não é o conservadorismo. Ainda que, é claro, por crermos em Cristo, nós defendemos o que a palavra de Deus diz que é certo e defendemos aquilo e somos contra aquilo que a palavra de Deus diz que é errado. Mas a ideia conservadora, existem muitos conservadores que não têm a menor compreensão de evangelho. E que nós, alguns de nós, idolatramos, até chamamos de Messias, porque tem Messias no nome. Jesus foi duro contra os conservadores, fariseus. Agora, é claro que, ainda que os progressistas sejam, na maioria, defensores de uma ideologia humanista, materialista, esquerdista, socialista, que é maligna, sim, nós não podemos, então, sacralizar propostas dos conservadores. Ou dizer agora, por exemplo, não, o Estado governando tudo é do capeta, mas a economia liberal é a maior maravilha de tudo. Não está a Bíblia, inclusive, a defesa da economia liberal. Ou o capitalismo agora é sagrado. Irmãos, são propostas humanas e na raiz humana, coisa boa não vem. Pode vir alguma coisa boa de um coração corrompido? Não. Nós não estamos defendendo isso. Nós, irmãos, nós temos uma raiz, que é um coração enganoso e ele é um pouquinho corrupto, né? Então, ele é desesperadamente corrupto. E se não for Cristo, nós tomamos um caminho que não é da vontade dele descrita na sua palavra. O capitalismo, ele, debaixo de um líder corrupto, ele é tão nocivo quanto um controle estatal. Não adianta a gente romantizar, irmãos, isso. Sacralizar propostas. É claro que, e a princípio, valores cristãos, nós vamos identificar mais com essa proposta do que com aquela. É claro que, historicamente, essa proposta vermelha, a corrente vermelha, foi a que mais matou gente. Que eles aboliram a fé onde entraram, isso é verdade. Mas não estamos defendendo propostas humanas. O que nós temos que ver é examinar tudo à luz da Escritura, que é a única regra de fé e prática da igreja, e que parte dessa igreja está esquecendo, ou parece estar esquecendo. O nosso alvo aqui não é economia, né? Nosso alvo é teologia, estudo da palavra, de acordo com a Escritura. A única base que a gente tem, a única.
O que é ser um progressista? Está falando de progressista? O que é ser um progressista? Aqui tem uma definição profunda de Wikipédia, mas ela está certa nesse sentido. Ela é básica, ela nos ensina o que é, e você vai ver correntes, eles vão defender isso. O progressismo refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, éticas e econômicas, baseado na ideia de que o progresso é entendido como avanço científico, tecnológico, econômico, social, é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Qual que é a ideia? A ideia é que o homem, a partir de uma evolução, aí não um conceito darwinista, mas de uma melhora a partir dele mesmo, ele vai mudar a realidade. Nós vamos mudar, nós temos esse poder. E o que os progressistas hoje defendem? Quais são algumas de suas pautas? Por exemplo, igualdade social. Eles defendem hoje os chamados grupos minoritários, como, por exemplo, os LGBT, eu falo LGBT, YZ, porque essa sigla está sempre mudando, são sempre acrescentando novos grupos. Os negros, o feminismo, ambientalismo, defesa dos animais, faz parte dessa agenda, dessa proposta progressista. Eles exaltam a ciência, a evolução da cultura, e esse grupo que exalta tudo isso, diz que o cristianismo é obscurantista. Nós cristãos que cremos na Bíblia somos retrógrados, nós não entendemos. E nós, o obscurantismo é o seguinte: os cristãos eles querem impedir que nós possamos evoluir, com essas mentes fechadas. Mas os cristãos não têm alguns desses ideais? Sim. Como, por exemplo, nós devemos ser contra qualquer nível de violência. Nós somos contra a violência a mulheres, sim, mas nós somos contra a violência a homens. Nós somos contra a violência a negros, sim, mas contra brancos também. Nós somos contra a violência, qualquer expressão de violência, seja física, seja verbal, contra os homossexuais, com a escolha que eles fazem, mas contra os heterossexuais também. Nenhum desses grupos é privilegiado por estar nessas condições. E o planeta, né? Os ambientalistas, sim, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que neles habita. Então, a gente cuida. A gente tem que cuidar. Nós somos contra a ciência? Misericórdia. Você sabe onde surge a ciência moderna? De universidades. Sabe quem criou as primeiras universidades? Cristãos. Hoje ela está dominada por anticristãos. Mas quem começou? Então nós somos contra? É óbvio que não. O problema é que a ideia progressista, ela tem uma base que é o humanismo. É o aperfeiçoamento da condição humana. Ou seja, o poder está em nós. Nós podemos mudar. A gente está vendo como a gente pode. O que é o humanismo? O humanismo foi um movimento filosófico e literário que ocorreu nos séculos 14 e 15. Pela graça de Deus, um outro movimento aconteceu depois desse, na Península Itálica. Mais tarde recebe esse nome por quê? E aqui é o ponto, a definição do que é humanismo. Porque representa a ideia de que o homem estaria no centro de tudo, antropocentrismo, o homem como centro, ao contrário da mentalidade medieval, retrógrada, de que Deus governa, tira Deus do centro. E essa é a proposta. Daí vem iluminismo, vem renascentismo, vem, por exemplo, o conhecimento e as ciências modernas, as ciências humanas, artes, filosofia, sociologia, psicologia, história, antropologia, comunicação, ciências políticas, pedagogia, tudo isso está centrado onde? No homem.
E aí, essa é a proposta progressista. O homem pode mudar a situação. E o que o humanismo faz? Ele tira Deus do centro. Ele tirou Deus do centro. O Deus não é mais o centro. Você está dizendo que ciências, por exemplo, como essas que você citou, elas não têm nenhum valor? É claro que não. Desde que haja um pressuposto, qual? Cristão. Desde que quando você for ensinar uma criança, você tenha um pressuposto básico, a existência de Deus. Mas a proposta humanista é, tira Deus. Aí o que você vai ensinar? E traga isso para qualquer área do conhecimento humano. Nós, irmãos, estamos sendo totalmente influenciados por isso e a gente não consegue ver. E aí, então, qual é a questão? Mas o que isso tem a ver com a igreja progressista? O que é essa igreja progressista? É que muitos, e eu coloquei entre aspas, não conseguem ver ou não querem ver que esse tipo de influência, de ensino, de proposta, ideologia e ideia é contra a palavra de Deus. O que teólogos, pastores, líderes cristãos progressistas fazem? Eles fazem uma mistura. Eles pegam, Jesus sim, mas eles trazem tudo isso do conhecimento humano e misturam. E aí o que eles têm? Um outro evangelho. É isso que existe. É um outro evangelho. Há vários outros evangelhos na história. Outro evangelho significa que é um falso evangelho, porque há um único evangelho. Eles criam uma proposta. Assim, vamos citar um texto bíblico. Vamos colocar Jesus aí. Porque afinal nós somos igreja. Onde eles erram? No centro. No centro. Afinal, o problema do homem não é se ele é pobre ou não é sua cor. Eu fico pensando, nós temos convivido aqui com irmãos. Sabe quando eu comecei a pensar nisso? Por causa dessa desgraça desse discurso. Esse discurso não faz a menor diferença. Mas agora, eu tenho que pensar, porque aquele irmão é negro, mas isso não fazia a menor diferença, mas agora faz, porque é uma pauta nesse sentido. Porque nós somos um país que está institucionalizado o racismo. E a gente compra esse discurso. Às vezes os nossos filhos compram. Isso tem muito, por isso a gente precisa tratar com cuidado disso. Eu tive que conversar um pouco em casa sobre isso, do Black Lives Matter. Nós precisamos tratar disso. Então o problema dessa pauta não é que o problema do homem não é psicológico. O problema do homem não é sociológico, não é educacional. O problema do homem não é ecológico, econômico. O problema do homem é que ele é um pecador da raiz, como o Flávio trouxe em Isaías, não é? O nosso problema é espiritual. Nada que o homem faça muda a raiz. O resto é só paliativo, só proposta que funciona. Olha para o nosso mundo. O que os crentes progressistas parecem esquecer é que eles desconsideram o que Deus tem a dizer sobre mim e sobre você. E sobre todo ser humano descendente de Adão que já pisou nessa terra. E vamos ver o que Deus tem a dizer para nós. Porque o progressismo parte do suposto assim, o homem é bom, ele pode progredir. Mas vamos ver o que Deus tem a dizer sobre eu e você. Gênesis capítulo 6, verso 5. Nós vamos ler alguns textos do Deus que nos criou, dizendo o que nós somos sem Ele. A proposta humanista é, tira Deus, deixa o homem. Então nós vamos ver o que nós somos sem Deus. Gênesis capítulo 6, verso 5, diz assim: O Senhor viu
que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Deus está usando Moisés para tratar com o povo séculos depois, isso aqui que a gente é. E isso ele mostrou antes do dilúvio. Ele disse que o homem é isso aí. A perversidade do homem tinha aumentado na terra e que isso, não é que, mas é naquela época, não. O homem sem Deus é isso aqui. Toda, não é um pouquinho, é toda a inclinação dos pensamentos do seu coração. O coração é o interior, é o que o homem é na essência, é sempre e somente para o mal. Após a queda, a essência do homem sem Deus é isso. Ainda, e aqui, irmãos, é fundamental, ainda que o discurso mostre uma outra proposta. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não faz o bem, ela não tem um coração bondoso, ela maqueia, ela pode mostrar, mas a essência dela, e aí algum interesse, a gente pode não identificar qual é, mas algum interesse, que a motivação dela é sempre e somente para o mal. E nós rumamos para isso, para acontecer novamente, é isso que vai acontecer. Isaías capítulo 1, verso 6, o Flávio trouxe aqui na semana passada. Olha a descrição que o profeta Isaías deu do povo de Deus. Povo de Deus. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Isaías não está falando de nada físico aqui, ele está usando a linguagem física para mostrar o que nós somos na nossa realidade espiritual. O homem, o que ele tem de bom? Nada são. Nada são. Então, o que uma proposta onde o homem é o centro tem para trazer de bom? A realidade do profeta Isaías é espiritual e o homem é assim. Nós somos assim sem Cristo. Não é sem religião, não é sem a comunidade cristã de Londrina, não é sem ser membro da igreja, mas sem Cristo nós somos assim. Você pode ser membro da comunidade cristã de Londrina, sem Cristo você é isso aqui. Eu e vocês. Por quê? Salmo 51, verso 5. Davi, depois de ter pecado contra Deus, ele reconheceu, ele diz que reconhece, mas na realidade o que ele está dizendo aqui, já que a palavra de Deus está sendo inspirado pelo Espírito para dizer o que ele é, o que ele e todos nós somos. Salmo 51, verso 5. Ele diz aqui, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, esse é o homem. O homem é isso aqui, no pecado. Nós sabemos que Deus não nos criou assim. Ele criou o homem perfeito, como Deus é bom, mas o homem decidiu fazer o quê? Tira Deus e deixa ficar no centro. A gente vive, a nossa história é essa. Não há nada de novo debaixo do sol. Todo filho de Adão, significa eu e você, nascemos assim. Nascemos com essa raiz. E para Deus, o que nós fazemos dentro desta realidade não vale absolutamente nada. Não vale nada. Isso, irmãos, isso não é uma hipérbole, não é força de expressão. É real, não vale nada. Fora de Cristo, o que eu e você fazemos não vale nada. É por isso, então, que Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 1, versos 21 a 23, o homem, então, que quer ser o centro, e que o problema maior nosso sempre foi como Deus sereis, eu quero ser como Deus. Romanos capítulo 1, versos 21 a 23, Paulo vai então dizer desse homem. Ele diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Deus sai do centro
entra o homem. É claro que ele está falando de imagens, ele está falando depois de outras formas, mas o homem passa a ser o centro. Eu não quero Deus. Eu sou o centro. E é essa a proposta do humanismo. E aí, a descrição mais precisa do que o homem é, Paulo vai dizer um pouquinho à frente, Romanos capítulo 3, versos 10 e 18. Novamente, isso aqui não é uma hipérbole, não é uma figura de linguagem que ele quer mostrar, não, isso é a realidade do homem sem Deus. Como está escrito, eu destaquei algumas vezes aí, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. As suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas são cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho de Deus. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o homem. Essa é a proposta do homem como centro. Como é que algo nesse nível pode produzir algo bom? Não pode. Esses textos, e é interessante que Paulo, quando escreve isso aqui, você vê, Romanos capítulo 1, ele fala para os pagãos. Romanos capítulo 2, ele fala para o religioso. O homem pagão e o religioso, sem Cristo, é isso aqui. E esses textos declaram de maneira vívida, inquestionável, algo que nós defendemos e que a Bíblia fala, a total depravação do homem. Irmãos, eu e vocês somos totalmente depravados desde que nós nascemos. Nós não vamos no ápice porque Deus, em sua graça, restringe, porque o potencial está lá. E hoje, se nós cremos em Cristo, nós não vamos por causa de Cristo. Mas se não fosse Ele, em sua graça, nós faríamos. Nós seríamos o mais desprezível da sociedade, se não fosse a graça de Deus comum e a graça de Deus tendo sido revelada no Evangelho. É por isso, então, que para nós, aqui na comunidade, as doutrinas da graça são inegociáveis e nós brigamos por elas. Nós não negociamos isso em hipótese alguma. Por quê? Porque é uma defesa calvinista, porque vocês são reformados, não, porque as doutrinas da graça mostram que nós somos e exaltam somente a Deus, mostram de quem é a glória. Não é um conjunto de doutrinas que não tem nada a ver com a realidade. Elas mostram com absoluta clareza o que nós somos sem Deus e o que Deus é, o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Irmãos, o pecado no coração humano é a raiz de todas as demais formas de pecado. Por isso que uma igreja que traz princípios humanos está totalmente fora da palavra, ainda que o discurso seja bonito. Um exemplo, uma mulher, essa mulher ela não tem os mesmos direitos do homem. Não tem. Vamos pegar então um homossexual discriminado. Ambos são pobres. Eles vivem em uma ditadura, um país que eles não têm liberdade nenhuma. Em um país que não tem um mínimo de condição educacional, saúde e segurança para aquelas pessoas. Um país que desmata tudo. Pegue essas pessoas e vamos levá-la para a Europa, para um país onde há igualdade social, alto nível de escolaridade, saúde, segurança. Damos estudos para ele. Ah, não, mas isso aí não dá, porque eles já criaram, eles já têm nessa cultura, o meio influenciou, o meio que fez com que eles fossem maus. Então deixa eles, pega os filhos dele que não tem e leva para esse país. E dê a eles tudo nesse país paradisíaco da Europa. Lá eles não vão ter nada, eles não vão perder nada, eles vão ter tudo que o homem tem que ter para que nós possamos então ser felizes. Dê tudo isso a eles e eles vão ser felizes. É isso?
Não existe país paradisíaco na Europa. Ah, mas tem poder. Tem, vários. Mas vai ver a moral desses países. Vai ver onde surgem as posturas e ações mais promíscuas. Surgem onde? Dê tudo isso, mas não pregue o evangelho. Não confronte com os seus pecados mostrando a Cristo. O que vai acontecer com eles tendo tudo isso? Eles vão para o inferno quando eles morrerem. Eles vão felizes, mentira, para o inferno. Com toda a pauta centrada no homem. Tudo que o homem pode oferecer e que vai mudar a vida deles. Qual a necessidade do homem? Ele precisa ter a natureza dele trocada. E isso só Deus faz. O homem não pode fazer. O homem, ele vai trazer paliativos. Não vai mudar a essência. Você está dizendo que essas outras realidades não são importantes? Não estou dizendo isso de forma alguma. O que eu quero que nós entendamos é que os cristãos progressistas, em nome dessa pauta, não pregam mais o evangelho. É isso que está acontecendo em muitos círculos. Deus está dizendo em sua palavra, o Deus que criou o homem, que se não houver conversão a Cristo, nenhuma proposta humanista, progressista, vai dar sentido à vida de ninguém. Nenhum ser humano vai ter sentido nessa vida. Nenhum ser humano vai conseguir viver as tribulações desse mundo centrado nele. E o pior de tudo, nessa realidade, quando ele morrer, ele vai estar no inferno, para sempre separado de Deus. Ao passo que alguém que realmente for convertido a Cristo, Deus em Cristo pode mudar a sua realidade, pode mudar a realidade desse mundo, ele pode fazer, sim, essas realidades sociais, necessidades sociais. Deus tem esse poder. Mas uma pessoa que for convertida a Cristo, mesmo que ela não tenha nenhuma destas, ela vai ter sentido para a sua vida, que é Cristo. Ela vai viver as tribulações desse mundo e vai dizer, puxa, o Senhor traz todo esse mal para que ele forme o caráter de Cristo. E quando acabar essa vida, ele vai estar com Cristo. Que proposta centrada no homem pode trazer isso? Aliás, a proposta centrada no homem, ela é totalmente contrária a isso. Mas o que isso tem a ver com a igreja progressista? Os cristãos progressistas usam ideias humanistas e anticristãs com uma roupagem cristã. Eles falam de Jesus. Assim, eles têm uma ideia nova. Uma ideia nova. Contudo, se ela é influenciada pelo homem, se toda a pauta dela está centrada num conceito humano, no pecado, o que pode produzir? Aliás, o que nós precisamos acrescentar ao poder do Evangelho para melhorar? Para aqueles que têm essa pauta, o mal central não é a pecaminosidade de cada ser humano. Daí, então, tem que criar sistemas. Sistema disso, sistema daquilo, porque o mal é um sistema. Não, o mal está em cada ser humano. Está em nós como essência. E eu queria então que nós pudéssemos ver aí, quero ver algumas dessas características com vocês, trazer alguns textos que rebatem essa proposta. Obviamente, o conteúdo é extenso, vamos fazer disso uma série, né? Mas nós vamos tentar ver algumas dessas. E qual a razão da gente estar vendo isso? É como a gente pode identificar igrejas e líderes que trazem essa proposta e se nós não estamos sendo influenciados por elas. Eu estou dizendo, na minha casa, eu conversei isso com a minha filha, com meu filho, sobre cuidado com isso. Porque a visão é romântica, ela é bonita, ela fala de Jesus, mas está centrada no homem. Quais são, então, as características, algumas características da igreja chamada progressista? Está tudo entre aspas, né? Vou repetir, igreja progressista entre aspas, né? No sentido de que isso não é igreja de verdade. Primeiro que a sua ênfase é o amor, mas não é o amor bíblico. É um conceito que eles inventaram de amor.
e que, na realidade, não transforma nada. Eles, por exemplo, não chamam pecado de pecado. Essa igreja progressista não chama de pecado. Um conhecido pastor, numa rede de TV aberta, quando confrontado, ele disse assim: o meu conceito de pecado é diferente. A Bíblia diz que isso é pecado, mas o meu conceito de pecado é diferente. Mas o que interessa o seu conceito? O meu conceito? Você não é cristão? Você não é pastor? Você não defende a Bíblia? O que o teu conceito tem a ver com a palavra de Deus? Mas isso... E a linguagem é bonita. E dependendo de onde eles estão, eles gostam de aparecer na mídia aberta. O discurso deles se coaduna com aqueles que estão entrevistando. Eles não chamam pecado de pecado, mas a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Eu não vou ler todos os textos porque não vai dar tempo. A Bíblia nomeia pecados. Nomeia pecados. A Bíblia diz que isso aqui é pecado. Essa prática sua é pecado. E se você continuar nela, você vai ser condenado, não vai herdar o reino de Deus. Então o amor deles é um amor falso, porque não confronta. É a mesma coisa eu ver o meu filho correndo aqui, né? E ele vai atravessar a rua e vir uma carreta. Mas eu amo, eu não vou falar nada para ele. Que amor é esse que não alerta aquele que está indo para o inferno? Mas é bonito, porque o mundo que não quer saber de Deus gosta desse discurso. O segundo ponto dentro do amor, não conclama o arrependimento. Você nunca vai ouvir esses caras falar disso. Chamar o arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados, sim. Deus nos ama como somos, é lógico que Ele nos ama. Ele provou o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós boas pessoas, não, sendo nós ainda pecadores. Mas Ele veio mudar essa realidade, que nós somos pecadores. Ele veio nos transformar, Ele veio nos tirar de um reino de trevas para um reino de luz, que não tem nada a ver com o pecado. Nós ainda cometemos pecados, tristemente sim, mas nós odiamos o pecado. Nós não passamos a mão no pecado, seja ele qual for, mas eles não. Eles são do amor. Mas Jesus, é interessante, arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeira vez que Jesus fala alguma coisa, arrependam-se. O amor deles também, eles flertam com o universalismo. O universalismo é a ideia de que no final todo mundo vai ser salvo, mesmo aqueles que rejeitam a Cristo. O amor de Deus é maior do que todas as coisas, inclusive do que a sua justiça, a sua santidade, a sua ira contra o pecado. Não é verdade. Não é verdade? Tanto que o texto central da Escritura diz que quem não crê já está condenado. Mas e esse texto? Para dizer como é que a gente lida com isso? Já está condenado o quê? Já está condenado por quê? Porque nós temos uma natureza de pecado, propenso para o pecado, que detesta a Deus. Se não quero a Deus aqui, por que eu vou querer? Na realidade, nunca vai haver pecado onde eu gosto de mim de chafurdar no pecado. Eles são politicamente corretos, sem a verdade. Depende do ambiente, ele fala, como esse pastor. Mas ele fala assim, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que isso é pecado, mas a minha concepção de pecado, olha só, como pode dizer uma coisa dessa? Por isso que ele quer atualizar a Bíblia. São politicamente corretos sem a verdade, esse é o ponto. Nós, irmãos, pregamos o amor, Deus é amor, mas o amor nunca está desvencilhado da verdade. Se você mente para o seu próximo, saiba disso, você não está amando aquela pessoa. Olha como o discurso da prática se distancia. Não estamos dizendo que somos melhores, mas se eu não disser para o meu filho que ele está fazendo algo errado e que ele vai sofrer, que amor é esse? Segundo ponto, eles são ecumênicos. O ecumenismo é uma proposta que diz que todo mundo, assim, tem aqueles mais abrangentes, mas vamos pegar só aí. Todo mundo, então, tem um desses pastores, recentemente, numa celebração, alguns anos atrás, ele senta na mesa com católicos, ortodoxos, e está todo mundo no mesmo nível. Todos somos cristãos irmãos. Mas espera aí, o catolicismo, para dizer o mínimo, nega a graça de Deus.
E a Bíblia diz que nós somos salvos somente pela graça. Mas eles falam de Jesus. Tá, mas todo mundo fala de Jesus. Eles não ofendem ninguém. Né? Não, eu tenho uma compreensão aqui, compreensão ali. Então, assim, os cristãos, ele conversando lá como se fossem irmãos. Paulo vai falar de um outro evangelho. Lá na igreja da Galácia, tinha gente falando de Jesus? Tinha, falando de Jesus, mas colocando alguma coisinha, como o catolicismo faz. Coloca alguma coisinha junto de Jesus. Ah, mas eles são irmãos. Terceiro, Jesus, diante disso, não é o único caminho. Por isso, alguns deles vão dizer, e aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, como é que ela vai ser salva? Deus tem que, em sua graça e soberania, providenciar um meio para que ela ouça e creia, porque sem Cristo ela não vai ser salva. Ah, mas ela é uma pessoa... Aí a gente começa, mas ela é uma pessoa boa. Não, ela não é uma pessoa boa. A gente viu que ela não é. E ela não busca Deus, por quê? Porque ela não quer. Mas ela nunca ouviu falar de Jesus. Ela não busca Jesus, ela não busca Deus porque ela não quer. Não é porque ela é inocente. Mas aí isso é muito radical. Mas é o que a Bíblia diz. Jesus disse que ele é o único caminho. E esses, então, como eu vi um pastor metodista há algum tempo, Jesus é o caminho para mim. Mas se o hindu, e Deus quer dar ao hindu um outro caminho, tudo bem. Um pastor metodista. Numa mesa sentado com judeus, católicos, e um pastor lá, fundamentalista, ortodoxo, retrógrado, obscurantista, que estava lá também. O congregar, e aqui é uma realidade, nós temos falado várias vezes, não é fundamental. E aqui é algo que nós estamos vendo nessa realidade. É interessante que esses mesmos que defendem isso, eles não estão preocupados com a igreja estar reunida. Interessante isso, algo se analisar. Todos nós, em um momento, nós estamos vivendo um momento, não estão negando nada aqui, né? Porque aí eles vão dizer, os negacionistas, ninguém está negando nada, nós estamos vivendo um momento, vocês estão de máscara, eu uso também por causa disso. O que a gente diz é assim, que vale a pena estar com a igreja, ainda que corra o risco de morrer. Mas esses, então, por amor às pessoas, não, a igreja, então pode passar 1, 2, 3 anos, não tem importância. Aí cria um culto online. Esses mesmos que defendem isso, eles dizem que não é importante. E pode se reunir, não, mas nós amamos as pessoas, então nós não vamos nos reunir. Mas espera aí, a igreja precisa estar junta para esse momento. Que amor é esse? Aí nosso texto que nós temos, esse texto quase a gente não tem citado ultimamente, Hebreus 10, 25, a importância de congregar, que é um mandamento. 5. Eles dialogam com o marxismo. O dialogar é uma frase importante. Uma vez eu ouvi um outro pastor desse, batista, vocês dialogam com o marxismo? Sim, nós dialogamos com todas as ideologias. Mas espera aí, esse cara, até onde eu sei, não tinha nada a ver com Cristo. Aliás, ele se opunha a tudo que a palavra de Deus diz. Não, mas nós dialogamos com ele. E na política, eles apoiam. Eles não gostam do Messias, porque o Messias que se diz cristão não é, então eles vão apoiar e tirar aquele cara que se diz Messias e que não é o Messias. Aí então, eles voltam como cristão. Eu volto em Joe Biden. Mas Joe Biden apoia o assassinato de crianças. Não, mas eu tenho que ser contra aquele cara, aquele maldoso, pervertido. Eu não estou defendendo nenhum no outro. Eu não estou defendendo nenhum no outro, nenhum desses aí. Eu estou dizendo que a opção para um cristão se posicionar com alguém que defende abertamente ensinos e propostas que são contrárias à Escritura, não justifica eu condenar alguém que está na liderança que não tem, parece que tem alguns parafusos meio soltos. Entenda, mas justificar, e esses caras fazem isso. Aí eu tenho uma pergunta. Que comunhão tem entre luz e trevas? O texto, não prendais a jogo desigual, não é de casamento isso aqui não, apesar de ser princípio também. 6, valorizam demais a intelectualidade humana. E essa é a grande. Como eu vi de alguém, quando eu estava falando da questão, a gente estava conversando sobre a questão de homossexualidade, congregava numa igreja tradicional, esposa do pastor, e disse assim, sobre a questão do homossexualismo, você precisa abrir a sua mente. Abrir a minha mente é dizer o que a palavra de Deus diz que é pecado, não é mais pecado. Eu estou falando de gente de igreja tradicional.
Então, por quê? Porque né? E aí a busca pelo conhecimento, há alguma coisa de errado? Não. Mas qual é a raiz, os pressupostos desse conhecimento? E até onde se eles se opõem à Escritura, até onde a gente deve dar tanto valor assim? Mas há essa proposta. Daí então faculdades, por exemplo, de buscarem todo um reconhecimento estatal, por quê? Qual que é a implicação para isso? Vai haver uma ingerência humanista no ensino da Escritura, sim ou não? É claro que vai. Isso acontece. A sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. 7. Eles são adeptos da ciência em detrimento à Bíblia. E aí apoiam a mentira evolucionista. Todos eles vão defender isso, pode saber. A evolução prova patavina nenhuma. A patavina é uma palavra mais elevada assim, né? Não provam nada. Não prova nada. É uma mentira dita 100 vezes. Mas aí, como eu não posso ser considerado uma pessoa retrógrada, acredita em Adão e Eva. Não, mas que isso? Não, eu acredito na ameba que evoluiu até o ser humano. Então eu sou privilegiado intelectualmente. Eles defendem a ciência em detrimento à Escritura. Aí um texto, são vários textos, só trazendo um para a gente. Deus diz que Ele criou tudo em 6 dias. Não, mas não cabe porque a ciência prova. E a ciência, entre aspas, a ciência prova. Eles também enfatizam os aspectos sociais, os pobres em detrimento à proclamação do Evangelho. Há uma ênfase tão grande, e eu convivi com pessoas, eu já citei aqui, de um deles, por exemplo, que eles iam fazer um trabalho com prostitutas aqui em Londrina. E aí tinha um irmão, ele era um bobinho, ele acredita no Evangelho, e o outro era mais, ele estudou, fez uma faculdade, mas assim, uma proposta social. E aí eles estavam lá e falando, e ele distribuindo algumas cestas lá para aquelas prostitutas, e aquele irmão com o CDzinho que falava do Evangelho para dar para a prostituta. Ele falou: você está fazendo isso aí? Ele falou assim: pregar o Evangelho? Não, o problema delas é social. Esse cara é pastor. Ele é pastor. Mas peraí, é social. Mas há uma raiz para o problema social. Aliás, há uma raiz para todos os problemas. O pecado. Ou elas são vítimas da sociedade. Não, nós somos pecadores, maus em essência. É claro que o ambiente influencia para esse ou para aquele pecado, mas o problema está na raiz. Ou eu e vocês conhecemos pessoas paupérrimas, que todo mundo que é pobre, ele fala: é assim ou não? Não. Tem pessoas que não têm condição, que creem no Evangelho. Tem pessoas que não têm condição nenhuma, têm caráter. O problema é social? Então eles enfatizam, a gente tem que cuidar? É claro que tem que cuidar, isso é papel da igreja. Mas aí não é a ideia, então, de, por exemplo, como já surgiu na história, a teologia da libertação. Jesus veio para os pobres, ou no meio evangélico, o evangelho social. O problema da humanidade é social. Por isso que tem que fazer distribuição, erradicar a pobreza. Jesus veio chamar pecadores, pobres e ricos. É claro que o rico tem mais dificuldade de entrar no reino, de acordo com Jesus. É que ele disse isso hoje, ele disse na sua palavra. O problema não está no dinheiro. Jesus, a palavra não é contra a riqueza. O problema é como se lida com o dinheiro. O pobre, porque ele é pobre, ele não vai para o céu. Não são claros em relação ao aborto, que é assassinato, portanto, pecado e crime. Qual a condição que um cristão pode tristemente aceitar o aborto? Numa única condição: quando ficar absolutamente comprovado que há um risco entre a vida da mãe e da criança. Aí é muito triste. Mas se ficar evidente, e que são raríssimas as situações nesse sentido, aí sim. Mas e quando, por exemplo, legalmente, o aborto é um estupro? E nesse caso? Nesse caso, apesar de toda a dor, como nós ouvimos recentemente, e muitos desses progressistas defenderam: aborta logo, eles não vão andar com aquela menina depois o resto da vida dela. Não vão andar com ela, mas eles defendem. Deus gera a vida. E mesmo em circunstâncias que, por causa do nosso pecado, do mundo que jaz no maligno, Deus é o autor da vida. E tirar uma vida, só Ele pode.
o cristão não deve apoiar, mas esses apoiam. Eles apoiam. Não, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Você é a favor de que uma mãe mate uma criança. Você entende como é sutil a linguagem? Eles são inteligentes, irmãos. Eles têm perspicácia, astúcia na maneira de falar. Eles apoiam os direitos LGBT, união civil de pessoas do mesmo sexo, chamando de casamento, e adoção de crianças por casais gays. E aqui eu quero ressaltar, a Carla falou, tem falado toda hora de homossexualismo, eu quero dizer o seguinte: uma pessoa que vive na prática do pecado homossexual, ela é tão pecadora quanto qualquer um que vive na prática da mentira. Um homossexual que vive nessa prática, ele precisa crer no Evangelho, se arrepender de seus pecados, assim como um mentiroso. Não há distinção. A questão é que há uma proposta que está vindo para a igreja de não chamar mais o pecado de homossexualismo de pecado. Não é que a gente tenha qualquer coisa. Recentemente eu estava lendo um testemunho de um vídeo que nós fizemos chamado Homofobia há algum tempo, e de um jovem que testemunhou que ele creu no Evangelho e Deus o transformou. Ele pode fazer isso, mas a ideia é então que não precisa tratar disso, porque isso não é mais pecado. E aí então ele pode dizer, isso me deixou revoltado, que um casal de homossexuais pode adotar uma criança. Um pastor defender isso. Primeiro que eles não são casais, ele não é um casal. 2 homens e 2 mulheres não é um casal, não é um casamento, isso é pecado. E se eles querem viver na prática do pecado, que eles vivam. Mas eles vão trazer esse conceito e ensinar para uma criança aquilo ali. E o pastor defendendo que pode. E a união civil, se for um contrato, nós não chame isso de casamento. Casamento foi instituído por Deus, é entre um homem e uma mulher, e ponto final. Mas isso é um discurso retrógrado, isso é lei, isso é falta de amor. Não, isso é amor. Texto de Romanos que fala o que é o pecado da homossexualidade. 11, eles defendem pautas, como eu falei, né, que está na moda, a questão do racismo. Há uma institucionalização no racismo nos Estados Unidos, no Brasil, e vai para todo mundo daqui a pouco, todo mundo está. Né? Existem pessoas racistas? É claro que existem. Assim como existem mentirosos, existem adultos, existem ladrões. Pecado, nas suas mais diversas formas, por causa de um coração corrupto, se manifesta. Mas daí a gente tem que dizer que vai privilegiar esse grupo por causa... Não. Isso é uma ideologia centrada no homem e que tem uma mensagem, é contra. Mas esses pastores defendem. Eu me lembro da questão, por exemplo, que trouxe todo esse movimento, a morte daquele negro, com aqueles bandidos, aqueles policiais, que mataram aquele negro. Mas isso já foi feito daquela mesma forma, mataram um bandido branco, o bandido policial matou um bandido branco daquela mesma forma, e ninguém fez. Então, naquele caso, é porque eles eram racistas. Eles poderiam ser, sim. Mas então é por isso que há uma proposta, e aí assim, quando está lá um policial negro defendendo uma loja, e aqueles que estão defendendo, são contra o racismo, matam o policial negro, esse mesmo grupo não vai defender aquele policial. Isso é um absurdo, esse discurso. A ideia do feminismo, como eu vi recentemente, não, cristão, não, nós temos que acabar com esse negócio do patriarcado. De onde você tirou essa terminologia? Homem e mulher diante de Deus são a mesma coisa, mas Deus estabeleceu sim o homem como autoridade, não quer dizer que ele é melhor. E quando há uma inversão de papéis, há uma desgraça, é isso que está dizendo a Bíblia. Não, mas a mulher tem que ter todos os direitos, tem que fazer tudo. Ela inclusive tem direito de querer ser homem, e tem mulher querendo fazer isso hoje.
Então eles defendem toda essa pauta. A defesa dos transgêneros. Como o pastor diz, gente, tem que conviver com os transgêneros na igreja. Para Deus não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher. Nossa abordagem à luz da Escritura é chamar pecado de pecado e apresentar a graça e a misericórdia de Deus, não importa qual pecado seja. Para eles, e aí por último, por que eles fazem tudo isso? Porque para eles a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é inerrante, não é infalível, ela precisa ser atualizada. Eu estou falando isso que é uma frase recente, mas há outros já disseram que o que Paulo escreveu é bobagem. Outros pastores que estão dizendo que a Bíblia precisa ser revista e blá, 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 blá. E aí eles falam, esses que creem na Bíblia são fundamentalistas. E eu quero dizer, irmãos, nós somos fundamentalistas. Se isso é ser fundamentalista, mas eu sou com uma alegria. Eu sou com uma alegria. Porque eu prefiro que esse livro velho aqui de 2000 anos, que diz que a palavra de Deus tem, do que um cara que vem querer mudar essa história. Em nome de Jesus, em nome do amor. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Parte dela? Não. Hoje o Danilo trouxe um estudo maravilhoso do propósito da lei no Antigo Testamento. Irmãos, por que a lei no Antigo Testamento era severa? Porque Deus é santo. Deus é santo. Ele não deixou de ser. Ele muda a maneira como trata. Mas veja bem, o mesmo Deus que mandava matar falsos profetas no Antigo Testamento, Ele vai condenar falsos profetas para o lago de fogo e enxofre. Me parece que o Deus do Novo Testamento, nessa concepção, Ele é mais severo do que do Antigo. A fonte de todos os erros, irmãos, é quando nós minimizamos a palavra de Deus como palavra de Deus. A igreja está fazendo isso. Há cristãos sendo enganados. Há alguns que já mostraram que nunca foram cristãos. Nós temos que tomar todo o cuidado, porque isso está entrando forte no nosso meio. Especialmente para nós, filhos. Os nossos filhos que vão entrar na faculdade. Mas eles vão ser metralhados ali. E se não tiverem uma base na Escritura, eles vão ser levados pelo engano. Todo progressista, você pode ouvir esses caras, todos eles minimizam a palavra de Deus. Você não vai dar nome? Não, vai procurar, vai ouvir. Procure esses sinais que você vai identificar. Cuidado. Eu estou dizendo que já ouvi deles. Eu os ouvia. Você, onde você está nessa situação? Houve um momento na sua vida que você reconheceu que é aquilo que nós vimos, que Deus disse que eu e vocês somos, pecadores. E que não podia mudar isso, nenhum ato seu, nenhuma proposta sua do homem podia mudar. E você viu que você era um pecador, que estava condenado, mas que Deus amou você. E Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para você. Você creu no que Cristo fez. Você então se arrependeu dos seus pecados, porque o Espírito Santo deu condição e vida para que você se arrependesse. Se arrependeu de seus pecados e creu no que Cristo fez lá naquela cruz, morrendo por você para pagamento de todos os seus inúmeros pecados, derramando o seu sangue para perdão e purificação, levando você a morrer para lhe dar uma nova vida. Você creu em Cristo. Essa é a nossa maior necessidade. Essa é a necessidade da igreja. Essa é a mensagem da igreja. Cristo e esse crucificado. É isso que nós devemos anunciar, porque quando Deus, na sua soberania e ação do Espírito, converter pessoas a Cristo, Ele vai mudar essa realidade. Mas quando nós trocamos a centralidade do Evangelho por qualquer outra coisa, nós estamos trazendo não mais o Evangelho, mas um outro Evangelho. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos livre desse engano.